Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer estas iniciativas, são sempre muito de louvar, porque muitas vezes as pessoas conhecem os artistas nas galerias e nos museus, e depois faz falta este contacto mais pessoal e mais direto, não é? Porque os artistas muitas vezes apresentam-se por livros e por exposições que são vistas e não por aquilo que eles têm para dizer e a pensar. Bom, eu começaria só para fazer uma pequena introdução. Já sabem, meu nome é João Louro, eu trabalho profissionalmente na área das artes visuais desde o final dos anos 80, princípios dos anos 90, estamos a falar mais ou menos de 30 anos de trabalho, que passou por muitas fases, como é evidente, e que, num determinado momento, tive a oportunidade de ser também representante de Portugal na Bienal de Veneza, que é considerada por todos como uma espécie de Fórmula 1 do momento, talvez um dos momentos mais altos, e ainda por cima porque é uma representação nacional, não é apenas uma exposição de um convite de um curador ou de um museu, é uma representação nacional, portanto a responsabilidade é uma responsabilidade acrescida. Portanto, há ali um fator importante que traz complexidade ao processo. É também uma mostra muito complexa, sob todos os pontos de vista, envolve, enfim, o poder político, envolve o poder económico, há uma série de questões que têm que ser ultrapassadas e, portanto, o artista que tem que gerir, digamos, todas essas frentes, e muitas vezes também não está preparado para isso, quer dizer, os artistas estão nos ateliês, já não é o século XIX em que estão nas águas furtadas a trabalhar, mas ainda assim são processos complexos e que se tem que pensar nestas frentes todas, que são gerir essas frentes todas não é propriamente uma coisa fácil. Aliás, estamos todos a ver o que é que se está a passar com a última versão da Bienal de Veneza, enfim, sem ser qualquer tipo de considerações, são processos complexos. Pronto, mas isso para dizer que todos querem ir à Bienal de Veneza, isso é um facto, e portanto é um momento importante na carreira de um artista. Depois, o que é que eu queria-vos dizer? Nós poderíamos falar sobre o trabalho em geral, mas eu decidi falar-vos sobre um projeto muito específico que eu fiz nos Estados Unidos, há uns anos atrás, que é um projeto que me interessou muito e que faz com que o artista seja muito mais do que aquele que, como nós falamos há bocado, está nas águas furtadas a trabalhar. Ele tem que ir ao terreno e hoje em dia o artista já não é... Nós tínhamos uma espécie de divisão, até o século XIX, princípio do século XX, que era uma divisão da academia, não é? Os artistas eram pintores, ou eram escultores. Hoje em dia isso já não acontece e, portanto, o artista ganhou uma espécie de uma liberdade maior de pensamento e de ação. E essa liberdade, muitas vezes, também traz muita complexidade, não é? Eu costumo dizer que se um artista, hoje em dia, quer fazer um objeto, é um escultor. Se quer fazer uma obra num plano, pode ser um pintor ou um fotógrafo. E é precisamente o fotógrafo que traz esta complexidade no princípio do século XX, que destornou, digamos assim, a pintura para um papel secundário, ganhando a fotografia esse protagonismo, mas ao mesmo tempo deu-lhe imensa liberdade, acabou por dar imensa liberdade aos artistas, aos pintores, porque deixaram de ser apenas figurativos. Eles faziam, sobretudo, pintura figurativa, retratos, eram sobretudo os retratos que a fotografia depois conseguiu suplantar. E vou só pedir aqui um bocadinho de água. Conseguiu suplantar. Mas isto para dizer o seguinte: este projeto que eu quero partilhar com vocês já neste âmbito, é o âmbito do artista, já não como dentro da academia, mas o artista como pensador de um projeto muito específico, com as suas características muito, muito particulares, e que faz dele, digamos, uma espécie de pensador sobre aquele tema em específico. Este projeto, que se chamava Art Practice in Public Domain, portanto, práticas artísticas no domínio público, é um projeto que se passou em San Diego.
provavelmente alguns conhecem a costa da Califórnia, enfim. Mas o projeto centrava-se basicamente em duas coisas, que era, de um lado, nós tínhamos San Diego, que é uma cidade muito rica. Vocês imaginam que LA, Los Angeles, é a cidade talvez mais rica da Califórnia, mas não é. É mesmo San Diego. San Diego é uma cidade muito pacata, tem um nível de vida muito elevado, não há praticamente violência, é uma cidade muito tranquila e tem uma qualidade de vida impressionante. Do outro lado, temos uma cidade que se chamava Tijuana, que está a mais ou menos 27 km, portanto estamos a imaginar Lisboa até Cascais, a distância que há entre as duas. E Tijuana é precisamente aquilo que nós imaginamos que possa ser uma cidade inferno. É uma cidade que parece estar sempre no pôr do sol, tem imenso pó, tem imensa violência, tem tudo aquilo que nós não gostamos numa cidade. Um grau digamos, de tensão constante. E é uma cidade também que é o tampão San Diego funciona como o tampão da sociedade ocidental, ou seja, quando toda a gente que vem da América do Sul quer emigrar para o mundo ocidental, que achando que é o mundo perfeito, eles esbarram em Tijuana. Portanto, Tijuana, para além de todos os problemas que já existem, ainda acresce o problema da imigração que vem da América do Sul toda e que fica empancada, digamos assim, sem conseguir passar para o outro lado. Portanto, vocês imaginam o que é que são estas duas cidades? Que são uma espécie de, eu diria quase de irmãos gêmeos, que desavindos, portanto, eles necessitam uns dos outros, não se querem entender, digamos assim, e, portanto, os americanos precisam dos mexicanos e toda essa imigração, muita dela ilegal, para uma série de funções sociais, geralmente são funções de muito baixo nível, são funcionários de restaurantes, estão nas caves, enfim, são jardineiros, têm muito pouco apoio e muito pouca ajuda social, digamos assim. Ainda mais o estigma, porque tem um fenotipo deles é absolutamente característico, e, portanto, ainda mais uma dificuldade acrescida, portanto, eles não conseguem misturar, não se conseguem casar, enfim, com nenhuma americana, e, portanto, vocês imaginam o que é as necessidades de uns e dos outros a jogarem-se numa fronteira. E precisamente o projeto, se calhar vou pôr aqui umas fotografias só para... O projeto precisamente era sobre isso, era o artista pensar sobre as questões que estão ali latentes, digamos assim, e como é que isso se pode transformar em obra. Portanto, como é que nós podemos falar desta questão económica, desta migração económica de um lado para o outro, todos estes obstáculos que estão a acontecer e que não permitem que isso flua por vários motivos, as necessidades dos americanos em irem para o México, por exemplo, para se divertir, enfim, uma série sobretudo, coisas que têm mais a ver com o nível do entretenimento e do disparate do que propriamente coisas muito importantes, e a necessidade dos mexicanos de irem para os Estados Unidos para trabalhar, enfim, porque estão a pensar em melhorar a sua qualidade de vida. E, vamos ver, isto só para vocês terem uma ideia rápida do que é, parece San Diego parece uma espécie de uma cidade perfeita, onde as coisas, enfim, têm um ar civilizado e tranquilo. E, portanto, o primeiro contacto que eu tive quando aterrei, digamos assim, fui lá várias vezes e visitei tudo o que me permitiram, o que eu precisei de ver e as necessidades que eu ia tendo, conforme o pensamento que eu ia desenvolvendo. Portanto, eu tive um grau de liberdade imenso, quer de um lado, quer do outro. Evidentemente, com batedores, com guias, muito apoiado. Isto é o pier de San Diego, enfim, a vida é uma vida fabulosa. E ao lado, isto é coisas surfistas, enfim, há uma espécie de uma vida muito acolhedora. E depois, quando passamos para o outro lado, portanto, estamos a passar aqui para o México, uma coisa que dista há pouco tempo, nós começamos a encontrar um terreno completamente desestruturado. Pronto, isto já estamos do lado de cá, portanto, estamos do lado do México. O México tem uma fronteira, digamos, terrestre, por terra e por mar, ou seja, todas estas placas que vocês estão a ver são muros levantados
que estão a entalar, digamos, uma espécie de terra de ninguém, onde estão sempre as patrulhas da polícia por todo o lado. Estamos já do lado mexicano. Por acaso há uma coisa também importante a dizer sobre o de Santiago. Santiago é um dos principais praças das frotas mais importantes americanas, quer naval, quer aérea. Portanto, estamos a falar de uma série de esquadras e esquadrões que estão sediados ali. Há quase 20 km de praia que está ali ao lado de nós não podemos entrar, onde fazem, parece um filme, onde fazem desembarques anfíbios e, portanto, há uma espécie de uma cenografia, está também a frota dos Apaches, daqueles helicópteros, estão os porta-aviões, enfim, é uma cidade bastante militarizada também. Não se vê, não se percebe. E talvez até isso faça de tampão também. Pronto, isto é terra de ninguém, ali já estamos nos Estados Unidos. Este é um sítio onde eu encontrei muita gente a pensar como é que se passava para o lado de lá. Eles estão constantemente a imaginar-se nos Estados Unidos e a atravessar a fronteira de forma ilegal. Enfim, vão encontrar uma vida terrível, porque não têm papéis, enfim, não têm qualificações, e portanto vão encontrar uma vida terrível. Mas, de qualquer maneira, eles continuam a persistir. Tudo isto aqui é um bairro que se chama ainda por cima Colónia Libertad, portanto, a Colónia Liberdade, que vai crescendo, todos os dias cresce mais uns metros, de gente que vai chegando da América do Sul e não sabe onde ficar, quer dizer, não sabe onde e esbarra, digamos assim, nos tapumes da fronteira. Ela vai crescendo por ali fora, até perder de vista. Eu não consigo chegar ao fim da Colónia Libertad. E esta gente está sempre a pensar como é que se passa para o outro lado. Há pessoas que estão aqui nestas barricadas a olhar e a pensar como é que se passa. Mas eles têm sensores, têm patrulhas, é muito difícil de passar esta fronteira. Muitos sinais a dizer que, enfim, dos animais perigosos, enfim, de uma série de sinais para inibir a vontade de passar para o lado de lá. Isto continuamos a ver, esta cerca que vai até... Isto nunca mais termina, eu não consigo chegar ao fim. Haverá um momento que chegará ao fim, mas eu não consegui lá chegar. Isto é tudo o que temos do lado de cá. Vocês há bocado estão a ver uma espécie de bolo de chantilly, e agora estamos a ver o contrário do bolo de chantilly, que é uma zona, parece uma zona de guerra. Continua. Isto tem aqui umas fotografias trocadas. Aqui estamos na fronteira que vai do México para os Estados Unidos, porque há gente que tem papéis e consegue passar, e conseguem fazer essa viagem todos os dias. É um inferno, porque há estas filas intermináveis para se chegar aos Estados Unidos, são funcionários, gente... É muito fácil passar dos Estados Unidos para o México, para Tijuana, mesmo a pé e tudo, e é muito difícil passar do México para os Estados Unidos. O controle da polícia é extremamente agressivo e é muito difícil passar. Isto é o caos que muita gente vive todos os dias para... Um prazer é meu. Sentem-se, Colégio Moderno, claro. Temos ali aquela senhora que conhece esta casa melhor de todos nós. A minha nossa querida doutora Isabel Soares, como sabem, o pai foi um grande representante, para não dizer o grande representante. Ora bom, eu tenho a agradecer ao João ter vindo, mas ouve-se bem, agradecer por várias razões que começaram a compreender. Primeiro, porque ele é um rebelde. É um rebelde. Hão de notar isso e quando lhe perguntarem, ele confirmará. Segundo, tem uma diversidade. A obra dele é marcada pela diversidade. Perguntar se é pintor, é escultor, é o quê? É instalador, que isto é, gosta de fazer instalações, por aí adiante. É tudo. É tudo e é muito bom em tudo. Depois, em terceiro lugar, junta a imagem à linguagem. Verdade. E isto não acontece com todos os artistas plásticos. Não acontece. E depois é uma pessoa excepcional enquanto pessoa. Com ar humilde, que corresponde à realidade, e depois descobrirão que é, de facto, de uma riqueza interior impressionante. Não envelhece. Logo, características fundamentais para este recomeço. Estamos a recomeçar. A iniciativa da doutora Isabel Alçada, do nosso professor Isabel Alçada, professor João Mata. O que é facto é que isto parou.
uma iniciativa de muitos anos, com escritores, artistas plásticos, com cientistas, com jornalistas, até com desportistas. Bom, depois parou este tempo todo da Covid. E como eu dizia hoje de manhã, talvez no Colégio Moderno não, porque é excepcional. É tão bom, tão bom, tão bom, que mesmo no tempo da ditadura, quando havia que fazer classificações, rankings, o colégio ficava sempre em primeiro lugar, o que punha naturalmente doidos os responsáveis da ditadura, mas era facto. Era o melhor. Muito bem, mas isto para dizer que, porventura, não no Colégio Moderno, mas foram 2 anos letivos muito atípicos. Espero que vocês tenham percebido isso. Para bem e para mal. Para mal, porque de facto estudou-se menos, não se estudou tão bem, foi com altos, baixos, interrupções, complicações, sacrifício para os professores, sacrifício para os encarregados de educação, pais, avós e tal, e para vocês. Bom, porque é uma experiência única na vida. Fez-me lembrar, eu era jovem assistente quando houve a Revolução. E foram 2 anos letivos que foram à vida. Mas bem quistos anos letivos foram à vida, mais do que agora com a Covid. Porque se aprendeu imenso, e vocês aprenderam imenso nesta experiência. Aprenderam a olhar mais para os outros, a olhar mais para vocês próprios, a terem um choque perante uma realidade que não era suposto existir, ajustarem-se a várias circunstâncias, foram variando no tempo, em 2020, ao longo de 2020, em 2021, ao longo de 2021, e com isso cresceram. Cresceram por fora e cresceram por dentro. Bom, mas agora vão crescer mais, porque o João vai fazê-los crescer. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Eu só tenho uma coisa para si. Aproveito e ofereço-lhe já, porque é o catálogo da Bienal de Veneza. É, claro. Só pode. Só pode. É o catálogo da Bienal de Veneza. E depois deixo aqui outra, é uma tradução inglesa, há uma portuguesa e uma tradução inglesa. Isso é uma caixinha de surpresas. Bom, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Sim. Bom, estamos então a ver esta situação da fronteira, não é? E há um... Isto agora deixou de... não. Ficou sem pilha. Alguém me consegue ajudar aqui no... Será que está desligado? Não sei. Mas eu, de qualquer maneira, fazia aqui uma pequena interrupção para dizer o seguinte. Quando eu fui convidado para fazer este projeto, ou para pensar sobre este projeto, e voltando um bocadinho àquilo que nós estávamos a dizer há bocado, perfeito, muito obrigado. Portanto, os responsáveis, o que é que procuram no artista? Eles apresentam uma situação que é esta situação de fronteira complexa, estes tais gêmeos desavinhos dos dois lados, estas economias que se intercruzam, mas que não se querem reconhecer. Enfim, há uma série de questões que são colocadas ao artista para resolver, digamos assim, para pensar e para transformar isto numa obra. Também, como vos tinha dito há bocado, os artistas deixaram de estar dentro dos cânones do princípio de século, não é? As suas atividades transbordaram, digamos assim, saíram, digamos, dos âmbitos, portanto, deixaram de ser pintores, escultores, para se transformarem em artistas, como foi muito bem dito pelo nosso Presidente. Ou seja, estes artistas vão pensar sobre este assunto da fronteira complexa, destes gêmeos desavindos que não se conseguem encontrar e que necessitam uns dos outros. E, portanto, nós começamos em San Diego, como vocês tinham visto, uma cidade que é o tal cidade de Chantilly quase, uma cidade muito rica, com muita qualidade de vida, e a 25 km, 27 km de distância temos uma espécie de inferno na Terra, com imigração constante, a chegada à América do Sul, a esbarrar naquela fronteira, a criminalidade, prostituição, drogas, tudo aquilo é realmente aquilo que uma cidade quer evitar, mas que não consegue. E a primeira vez que cheguei a Tijuana,
tive logo um choque muito grande, porque vinha de San Diego, não é? E San Diego era aquele paraíso na Terra. E a primeira coisa que eu, quando chego à cidade e vejo este caos, esta desordem, isto são os dois lados da fronteira, o ir e o vir, a desordem, vejo uma criança pequena, não sei que idade teria, e a primeira coisa que me vem à cabeça é perguntar onde é que estão os pais. Claro que não existiam pais, a criança estava ali a vender umas bijuterias locais, e, portanto, uma sociedade completamente desestruturada, sem princípios, quer dizer, sem valores, ou com valores de sobrevivência elevados ao extremo. E, portanto, mais uma vez, cá está, a fronteira para lá muito difícil de passar, a fronteira para cá é uma fronteira completamente livre, quer para peões, quer para condutores. Ela vai mesmo ela entra dentro do mar, ou seja, não é possível passar pela costa. Aliás, do outro lado são campos de treino militar dos marinhos, portanto era também ainda pior, são minados, enfim, há uma série de problemas, mas ela entra pela costa. Portanto, vive-se naquele sítio, vive-se realmente esta tensão constante da fronteira. E é precisamente sobre estes temas que os responsáveis queriam que os artistas pensassem. Neste caso, me convidaram para pensar como é que se resolve, ou como é que se transforma em obra uma situação destas, não é? Como é que se pensa neste circuito económico que tem caminhos próprios, enfim, havia uma série de questões ali que me interessavam explorar e que vocês vão ver como é que eu resolvi. Lá está outra vez a fronteira, do outro lado temos os campos dos marines minados, portanto não se consegue passar por lado nenhum. Enfim, é uma espécie de cidade espelho, são cidades espelho, do pior. Estamos em plena Tijuana, eles têm um fascínio de tal maneira pelos Estados Unidos, ainda mesmo sofrendo todas as vicissitudes de estarem próximos, não é? Eles têm um fascínio de tal maneira pelos Estados Unidos que há um determinado sítio em que houve alguém que decidiu fazer uma espécie de estátua de liberdade, mas muito naive. Isto é uma casa, habitava lá um senhor lá dentro que era fascinado pela Estátua da Liberdade de Nova Iorque e decidiu fazer uma casa ao género da Estátua da Liberdade, chamava-se La Mona, e estava ali no meio destes bairros degradados, tudo aquilo, enfim, Mas isto basicamente é uma espécie do dia-a-dia, parece uma cidade destruída pela guerra. Pronto. E o que se me coloca é como é que eu vou resolver esta questão, como é que eu vou transformar em obra tudo aquilo que eu estou a ver, como é que eu vou transformar isto em obra. E a primeira coisa que me surgiu, depois de estar nos dois sítios, ter lá voltado várias vezes, ter visitado muitas coisas, a primeira coisa que me surgiu foi que, em primeiro lugar, há a questão automóvel, o lixo, digamos assim, o lixo americano é vendido para o México. O México compra, portanto, os americanos vendem o lixo americano que fica depositado em cemitérios e é usado, por exemplo, para fazer contenções de casas. Eles são muito criativos e eles exploram tudo. Mas o México também precisa desse income dos Estados Unidos, portanto ele recebe, digamos, esse lixo em troca de dinheiro. Portanto aquilo cada vez mais acumula. Há um cemitério gigante de portas de garagem, enfim, há de tudo. Isto é para vocês verem o que é Tijuana. Tijuana, isto é um retrato do que é Tijuana. Parece uma cidade em guerra, destruída e totalmente descontrolada. E, portanto, aquilo que se me punha era como é que eu crio um projeto em que contém estes dois elementos, não é? Estas duas cidades, esta migração de pessoas, difícil e fácil por um lado, este lixo todo que é levado para o México. Como é que eu consigo transformar isto numa obra de arte? E, pegando outra vez no automóvel, eu sei que o automóvel, eu chamo-lhe aqui uma espécie de superfície de inscrição, porque o automóvel, nós conseguimos contar a história da humanidade entrando num carro no século XIX e saindo num Ferrari Roma na atualidade. Ele esteve em todos os sítios, esteve nos bons e nos maus momentos, esteve nas guerras, esteve nos batizados e nos casamentos, esteve na felicidade e na infelicidade. E consegue-se contar a história da humanidade de um determinado período
usando o carro como objeto de comunicação. Então eu peguei num automóvel, eu comprei um automóvel num ferro velho que me custou $250 e ainda por cima comprei um Jaguar, um Sovereign, então um carro europeu, inglês, e usei-o ainda como é um destroço, aquilo basicamente era um destroço, era um carro completamente estragado, e eu usei-o. São mais momentos, isto é um ferro velho, são os carros que são vendidos e que há momentos em que fazem quase uma pele da superfície. Há sítios onde não se consegue passar, tem que se andar por cima do metal. Eram paisagens impressionantes. E eu, num destes ferros velhos, comprei um Jaguar. E foi este Jaguar. As fotografias não são muito boas, era um Jaguar muito batido e muito velho. E eu queria fazê-lo passar pela fronteira, já não como um destroço, mas sim como uma joia. E o que é que nós fizemos? Eu consegui isso. Eu consegui, como eles ainda têm uma tradição religiosa muito profunda católica, ainda há muita talha dourada, ainda há muitas igrejas, e se eles continuam a ser muito católicos, ainda há, digamos, o artesanato da talha dourada ainda existe. Então a minha proposta era transformar este Jaguar, que é um destroço, numa joia. E quando ele passasse a fronteira, já não era um resto de carro velho, mas sim uma espécie de um brinco ou de um anel. E é isso que acontece. Ele foi vendido para o México, isto é para vocês verem a migração das coisas. Ele foi vendido para o México como um destroço, como uma coisa sem qualquer tipo de valor, custou $250 no ferro velho. E eu, no México ainda, aplicamos a folha dourada e transformámo-lo num objeto de valor. Aliás, a obra chama-se The Jewel, a joia. Ele é levado para os Estados Unidos já como uma peça de arte. Portanto, já teve o acrescento, digamos assim, que o artista coloca no objeto que produz, há um acrescente de valor. Ele já ganhou valor pelo facto de ter sido manuseado ou alterado ou trabalhado pelo artista. Portanto, ele já entra nos Estados Unidos, depois de ter sido todo forrado a folha de ouro, ele já entra nos Estados Unidos como joia. E como joia, e neste caso como uma obra de arte. Portanto, ele já deixou de ser um destroço para ser uma obra de arte. Isto para vocês verem, isto levou algum tempo. Ele é apresentado já como joia, portanto, já como obra de arte. Ele é apresentado no stand vocês lembram-se há bocado como ele estava. Ele é apresentado no stand da Ferrari e da Maserati em La Jolla, portanto, ainda por cima é o sítio mais melhor de San Diego, é o sítio onde estão as famílias mais ricas. E ele é apresentado no stand da Ferrari e da Maserati, mas com esta aparência. Portanto, ele está ao lado dos Ferraris e dos Maseratis, mas aparece como uma espécie de uma joia muito especial, pronto. Ou seja, uma obra de arte. Ele já é uma obra de arte, já tem um valor acrescido. Depois, o que é que se passa com este automóvel? Este automóvel é apresentado numa dos elementos que pertencia ao board, portanto é uma família que se chama Wood & Shield, uma família muito rica de San Diego. Ele é apresentado na casa deles como objeto de arte e faz-se um leilão. Nós produzimos um leilão. Eu, com o leilão, aquele carro que tinha custado $250, faço $50 mil. Com $50 mil, o que é que eu faço? Eu volto outra vez para o México. Eu tenho $50 mil na minha mão. O carro está vendido, ok? Já passou de 250 para 50 mil. Eu vou outra vez para o México e acontecia uma coisa muito curiosa no México, é que as crianças de uma escola que eu contactei, a diretora, que se chamava-se El Principito, uma escola católica, eu expliquei-lhe o projeto. Essa escola, os miúdos não podiam entrar nos Estados Unidos. Não era permitido entrar nos Estados Unidos, eles queriam visitar museus e tal, e não era permitido, aquilo era um problema com a passagem dos miúdos na fronteira. Eu disse assim, vocês vão passar, só que não vão passar como vocês pensam que vão passar. Nós vamos transformar este dinheiro, ou uma parte do dinheiro, destes dólares, vamos transformá-los. E ao transformar estes dinheiros, primeiro vocês estão a ser artistas e vão acrescentar um valor àquelas notas. Vocês vão intervencionar sobre as notas. E vamos deixar as notas nos Estados Unidos.
Vocês vão comprar coisas, quer dizer, o dinheiro, dólar no México, pode-se usar o dólar no México, portanto, o dinheiro irá entrar, digamos, dentro da cadeia económica. Isto ainda no stand. E os miúdos, a professora concordou com a ideia, e os miúdos começaram, fizemos exercícios na aula sobre questões de ecologia, aqueles carros, aquelas baterias a escorrerem pelas arribas abaixo, enfim, fizemos uma série de lectures, de conversas na escola, e foi permitido aos miúdos desenharem em folhas A4, onde eram colocadas as notas que eu tinha ganho lá atrás, na venda do Jaguar. Era permitido, eles fizeram isto, tivemos 3 dias a fazer exercícios visuais com várias turmas, eles desenharam em cima das notas. No final, aliás, a ideia que eu queria pôr em prática não me permitiram, porque era lançar as notas na colónia Libertad, aquela que tínhamos visto atrás, que era a pior colónia que existe em Tijuana. Eles disseram que ia haver um riot, uma sublevação, e, portanto, não me permitiram fazer isso. E eu pensei, não sendo possível fazer isso, vamos fazer nós. Vamos nós comprar uma Coca-Cola e vamos usar estas notas. A minha ideia era que, 6 meses depois, provavelmente, de troco, alguém iria receber uma nota de uma criança que não foi permitida passar para os Estados Unidos. Pronto, esta era a ideia. E foi muito interessante. Digamos, este ciclo todo que permitiu falar sobre várias coisas e permitiu ter 3 dias de aulas muito fora do vulgar. Havia apenas aqui uma questão que foi levantada na altura, que é: não se pode destruir dinheiro, como vocês sabem, não é permitido, a não ser que o façamos noutro país. Nós podemos estragar dólares no México, não podemos estragar dólares nos Estados Unidos, isso não é permitido. E eu consegui contornar, de alguma maneira, essa dificuldade. No final, há de tudo, não é? A minha ideia era muito também que algumas crianças ficassem com algumas notas de recordação, enfim, houve uma série de situações, porque enfim, foram 3 dias, ainda foi bastante dinheiro que foi usado. A minha intenção é que este dinheiro ou fosse para os miúdos, ou fosse para, digamos, entrasse no circuito imediatamente, ou fosse deixado em cafés, como aconteceu em algumas circunstâncias. A minha intenção era mesmo essa, era que mais tarde ou mais cedo, alguém receberia de troco, num determinado momento, uma nota de uma criança que não conseguiu passar a fronteira. E, portanto, para vos dizer o seguinte, quando se colocam-se estas questões ao artista para pensar sobre uma determinada circunstância, como vocês viram, extremamente complexa, aquelas 2 cidades desavindas, aquela gente toda, dificuldade de passar de um lado, a facilidade de passar no outro, a hierarquização, digamos, todos os que entram nos Estados Unidos, os mexicanos, os trabalhos piores que podem acontecer, enfim, todas essas características são colocadas para que o artista pense e encontre, digamos, uma solução ou apresente alguma ideia relativamente a um processo complexo. E isto e por isso é que nós falamos ao princípio. Hoje em dia o artista não está nas águas furtadas, à espera que sejam os deuses a falar com ele para fazer uma obra inspirada. Hoje em dia, esta libertação que os artistas têm a partir do século XIX, princípio do século XX, com digamos, a expansão das áreas da arte e fugindo, digamos, da academia, das subdivisões que a academia forçava, esta liberdade que eles ganharam permitiu permitiu que o artista entrasse em terrenos quase na fronteira com o social, na fronteira com o político, na fronteira... Enfim, há ali umas fronteiras que são ténues, claro que sempre com as características que um artista tem, que é, não há nada mais livre no mundo, mesmo sabendo que a liberdade máxima não existe, do que ser artista. Porque vocês imaginem que se um médico cometer algum erro numa operação, vai ser punido por isso, vai ser observado por isso. O artista não necessita de
de alguma confirmação exterior daquilo que está a fazer. E, portanto, isso dá um grau de liberdade muito grande. Porque não é uma coisa científica. O artista trata os assuntos do seu tempo, como aqui foi tratado, trata os assuntos do seu tempo, tem digamos, uma característica que eu quase que a levaria, digamos, para a antiguidade, que é, lembro dos escribas, que são quase uma classe muito especial, logo abaixo dos sacerdotes, no Egito. O que é que eles faziam? Eles registavam coisas. Mas o artista hoje em dia é uma pessoa que registra a sua contemporaneidade. Ele está atento, olha num determinado ângulo, todos os artistas olharão a partir do seu ângulo, isso também é muito interessante ver quais é que são, por isso é que é fácil perceber quais são os artistas mais interessantes do que outros, porque eles tratam, digamos, o seu tempo, eles registram o seu tempo, e é uma coisa que nós não queremos, que é perder a memória, não é? Que é talvez a pior coisa que nos poderia acontecer, era perdermos a memória. E, portanto, há necessariamente esta vontade que o artista tem, mesmo que até possa ser inconsciente, de escrever o seu tempo, ser um escriba do seu tempo, e de registar o seu tempo, o tempo onde ele viveu. E acho que é por aqui que eu ficaria. Portanto, eu mostro mais uns elementos desta... Aconteceu tudo. E no final aconteceu um episódio, não estava a contar esta parte, mas aconteceu um episódio muito estranho. Este colégio era um colégio católico. A diretora com quem eu falei concordou com o projeto. Havia uma outra diretora que eu nunca conheci, que era uma eclesiasta, e que num determinado momento, já depois de estas notas todas de dólares ficaram na escola, como é evidente, íamos tratar depois da sua disseminação, e há um determinado momento que me escrevem dos Estados Unidos, de San Diego, e dizem: João, temos um problema, é que a outra diretora não permite que estas notas sejam usadas porque considera que é um exercício satânico. Bom, e levantou um problema, porque as notas estavam retidas pela escola, nós não podíamos continuar e terminar, talvez por coisas deste género, provavelmente. Não nos permitia avançar no projeto, e eu escrevo uma carta muito sincera e que concluía apenas dizendo: aos olhos de Deus roubar é um pecado. E ela percebeu que estava a reter as notas, me estava a roubar o projeto, e desbloqueou-se. Na verdade, esse processo desbloqueou-se, nós conseguimos continuar. É um episódio final que teve alguma graça, complicou um bocadinho o processo, mas acabou por se resolver. Aliás, eu trouxe uma para vocês verem, porque eu ainda fiquei com 2 ou 3 digamos, recordação. Para vocês verem. Portanto, isto era a aparência real das notas verdadeiras de dólar, transformadas pelas crianças que não eram permitidas passar na fronteira. Pronto. E que, de alguma forma, entraram, digamos, no circuito, e aconteceram coisas de episódios giros, pessoas que receberam, algumas estavam muito destruídas, eram trocadas, mas aconteceu episódios em que se recebia de troco as notas das crianças que não lhes era permitido passar na fronteira. Eu prefiro podíamos falar sobre muitas coisas, mas eu preferi trazer um projeto. É um projeto complexo para vocês perceberem que o artista saltou, digamos assim, da academia e pode ser convidado para pensar sobre assuntos muito sérios, importantes e delicados, e ao mesmo tempo trazer ideias que se transformam em obra. Isto é importante perceber este percurso que os artistas fizeram até à atualidade.